Glória a Deus. Pode se assentar, querida. Tá cansada? Ó. Você não faz isso comigo, não, que eu fui lá, tomei um banho, estou renovada. Minha pilha está nova, a gente vai fazer uma vigília. Olha aí, pastora Elias, elas estão turbinadas. Ô, glória. Gente, vamos continuar aos pés do Senhor, né? Vamos ver o que Ele tem para nós nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. A gente conhece tanto esse último verso, né? O último verso, verso 13, a gente repete muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto dessa tradução da NVT. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. No período da tarde a gente estava falando que nós não conseguimos operar na nossa própria bondade. Nós não conseguimos operar no nosso próprio amor, na nossa própria justiça. Quanto mais apegadas ao Senhor, andando com o Senhor, caminhando com Ele, aprendendo dEle, quanto mais tempo em comunhão plena com Ele, porque, gente, adoração, como já foi dito aqui, adoração não é música. Eu posso adorar a Deus, inclusive através dessa linguagem que é a música. Mas adoração significa uma devoção extrema. E você se dá a tudo que você devota. Tudo que é muito importante, tudo que ocupa o topo da prioridade na sua vida, você dedica a isso tempo, energia, você se dá sem reservas. Isso ocupa os seus pensamentos, isso ocupa o seu tempo, nisso você investe o seu dinheiro, e a vida de adoração fala dessa devoção, dessa entrega, dessa rendição, dessa comunhão, desse relacionamento. E através disso, o Senhor vai nos modificando. Ele vai se ocupando. O Espírito Santo vai forjando o caráter de Cristo no nosso caráter. Então fica muito claro que tudo que a gente precisa na vida é por meio de Cristo. É através desse relacionamento, é através dessa comunhão. E é tão interessante que nesse texto o apóstolo Paulo, ele está agradecendo aos filipenses, mas ele deixou claro: eu sei viver na necessidade e também na fartura. Antes ele diz: eu aprendi. Olha que interessante. Eu aprendi, ou seja, eu não nasci sabendo. Eu não fui sempre assim. Mas eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Aí muitas pessoas, principalmente, novamente falando, no tempo que a gente vive, pode parecer um discurso da mediocridade. Então porque você está satisfeito com o que você tem, você não vai estudar, você vai ser um funcionário meia boca, você vai ser um marido de qualquer jeito, você já está satisfeito com o que você tem. Não, gente, é muito diferente. Estar satisfeito não significa viver uma vida medíocre. Não significa dar menos de si. Não significa não ser intencional e intenso na maneira que se serve. Estar satisfeito é confiar que tudo que eu preciso hoje está nas minhas mãos. Deus já me deu.
E amanhã, o que eu precisar para amanhã, Ele vai me dar. Inclusive nos despertamentos que Ele coloca no meu coração, para eu me preparar para uma outra coisa que Ele quer fazer na minha vida. Até isso vem dEle. Aquele quentinho que vem no coração, eu quero estudar um outro idioma. Porque eu sei que Deus quer me usar com esse outro idioma. Vocês entendem? Não é se conformar à mediocridade, não. É já ser grato, é estar contente. Eu olho para as minhas mãos hoje, eu contemplo as sementes que Deus já me confiou, e eu já estou ávida por ajudar aos outros, servir aos outros, transbordar na vida dos outros, através daquilo que eu já tenho. Eu vou servir a Deus quando eu souber o outro idioma? Não. Eu começo a servir a Deus agora. Gente, quando o Senhor enviou, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Comece em casa. Comece com aquilo que você já tem. Use o que você já tem. Mas eu não sou formada ainda. Mas você não precisa ser formado para lavar, passar, cozinhar e lavar um banheiro. Vocês estão entendendo? Você não precisa de estar formada para você já desenvolver e colocar esse dom que você tem na sua mão, essa habilidade, às vezes você tem aquela mente logística para organizar eventos, às vezes você sabe lidar bem com finanças, você não precisa estudar para isso, Deus já te deu, tem coisas que já está na nossa mão. Tem gente que vai se preparar, vai estudar e vai buscar aperfeiçoar uma inclinação que já tem, mas tem gente que já está pronto. Mas muitas vezes a gente despreza o que a gente tem na mão, porque está de olho no que a outra tem na mão. E o dom dela é mais bonito, hein? Eu queria cantar, hein? Minha linda, se Deus quisesse que você cantava, te dava voz. Deus não é um pai perverso que manda o menino para o Alasca com uma mala de verão. Deus vai colocar na sua mala o que aponta o seu destino. Se Deus quer que você atue no louvor, cantando, né? Não precisa gravar CD. Quer dizer, nem grava CD mais, né? Agora é lançar o... Como é que chama? Como é que chama, João? Agora lança o... Não é nem EP. Lança a música lá no Spotify. Você vê que eu estou bem atualizada, né, gente? Aí o pessoal fica numa ânsia, eu quero lançar música, porque Deus tem a promessa. Começa cantando no asilo, irmão. Eu me lembro uma vez que o meu filho teve que fazer uma cirurgia de apendicite, né? Foi uma emergência, nós fomos para o hospital e foi aquele susto assim. O médico falou assim, tem que fazer cirurgia agora. E aí aquela coisa assim, a gente está esperando, vai para o bloco cirúrgico, demora no bloco cirúrgico, aquela angústia, o médico sai do bloco cirúrgico, eu estava até gelada, e sabe aquele médico que não dá nem um esboço de que correu tudo bem? Ele vem andando na sua direção com aquela cara de funeral, Jesus Cristo, misericórdia. Mas aí enquanto eu estava ali, na porta do bloco cirúrgico, preocupada com o meu filho, que na época tinha uns 13, 14 anos, dentro do bloco cirúrgico, 13, meu marido me atualizando, 13 anos. Sai uma equipe do bloco e tinha uma outra pessoa perto de mim. E ela, quando sai a equipe do bloco cirúrgico com um bebezinho cheio de aparelho. E aí a equipe vem e a mãe levanta e vai para cima do bebê. A médica fala assim, não, ele não pode parar, ele está indo para a UTI. Correu tudo bem, mas ele está indo para a UTI. Aí a médica vai com a equipe e fala, eu volto para te dar notícia. E ela fica. O rosto dela assim, desfaleceu. Eu catei essa mulher, abracei ela. Eu nem lembro o que eu falei, porque não fui eu. E eu comecei a derramar sobre ela o que Deus tinha para derramar. E ela chorava, e ela se agarrava em mim, e eu agarrada nela, e Deus me usou para falar. Honestamente, eu não lembro o que eu falei para ela, mas eu sei que foi consolo para a vida dela. E quando ela acabou, ela olhou para mim, aí que ela me enxergou. Ela olhou para mim, amém, eu te conheço. Se Deus também te conhece.
obrigada, obrigada, obrigada. E foi. Nunca mais ouvi. Não preciso ver. Eu sou a ferramenta. Tudo é sobre Ele. É para Ele, é para a glória dEle. E a mesma coisa que Ele faz através de mim, Ele quer fazer através de você. E a única coisa que a gente tem que estar pronto é em comunhão com Ele. Em rendição a Ele. Em entrega, em devoção a Ele. E Ele vai ser tudo em você. Quando você pensa que não, você está... O rio de água viva que Ele plantou dentro de você, está jorrando para a vida eterna. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo de viver em qualquer situação. É uma bênção a gente falar que está satisfeito com o estômago cheio. Mas nós podemos falar quando tiver com o estômago vazio? Se faltar comida, será que você pode perceber Deus até nisso? Ou será que a gente vai se revoltar e vai falar assim, mas o salmista não fala que nada me faltará? Que a gente conhece a Bíblia na ponta da língua quando é para cobrar a Deus alguma coisa, né? Mas se você não acredita que o Senhor cuida e te sustenta, Ele está falando, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Porque às vezes a gente pensa que é mais fácil viver com pouco. Mas será que a gente também sabe viver com muito? Se Deus te der muito, será que você vai continuar sendo fiel a Ele? Será que você vai continuar sendo generoso? Será que você vai continuar atento às necessidades dos outros? Eu conheço muitas pessoas que Deus prosperou, que Deus abençoou, e de repente elas começam a se sentir usadas. Nossa, as pessoas agora se aproximam de mim pelas minhas posses. Estou me sentindo usada. Seja usada por Deus. Deixa Deus te usar, irmã. É tão interessante como se a gente se apega a essas coisas. E ele fala, eu posso todas as coisas. Todas. As boas e as ruins. Às vezes a gente pega esse último verso, a gente isola ele e a gente usa ele de uma maneira bem triunfalista. Eu posso todas as coisas. Sim, inclusive passar necessidade. Você pode todas as coisas. Ter as suas orações não respondidas. Você pode esperar pelo tempo que for preciso. Você pode todas as coisas. Você pode atravessar vales. Você pode atravessar deserto. Você pode todas as coisas. Não só as coisas boas, não só as coisas fáceis, mas as coisas difíceis também. Agora abre sua Bíblia comigo em Abacuque. E aí a gente se depara com um cara que parece que está orando nos nossos dias. Abacuque, no primeiro capítulo, no verso 2, ele começa, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Eu clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Porque preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. A oração atual ou não? Quantos de nós oramos assim? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Senhor, o certo tomou o lugar do errado, o errado tomou o lugar do certo. Senhor, o Senhor está vendo isso? Que eu que sou mau e injusto estou vendo isso? O Senhor que é um justo juiz não está vendo? Eu olho para Abacuque e a gente vê, né? Porque, infelizmente, gente, quando a gente vem para a fé cristã, a maioria de nós, né? É comum um pensamento de que a partir do momento que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, a gente vai ter um tratamento VIP. Que o Senhor vai, sabe, nos prover de tudo, que nada vai nos faltar, que nós seremos abençoados por onde a gente passar, que tudo que a gente pôr a mão vai prosperar. E existem promessas sobre o povo de Deus acerca disso. Mas o Senhor precisa também nos forjar no nosso caráter.
E como a gente já viu aqui, eu não vou ser repetitiva, a gente já falou sobre isso de tarde, o Senhor usa situações adversas para cooperarem para o nosso crescimento, para cooperarem para o nosso bem. A gente nunca mais abraça uma mãe que passou pela mesma coisa que a gente passa, da mesma forma. Uma pessoa que enterrou o marido, nunca mais vai abraçar outra viúva da mesma forma. Ou seja, Deus faz, de fato, com que muitas vezes as nossas dores inaugurem o nosso ministério. Muitas vezes aquilo que a gente passa, as nossas angústias, muitas vezes Ele está trabalhando nisso, trabalhando através disso, para depois usar a sua vida para encorajar e consolar a outra com a mesma consolação que você foi consolado. E aí, o profeta, né, eles são pessoas bem diretas, sem diplomacia, às vezes eles são bem agressivos, falam coisas indigestas, né, chamando a atenção do povo, exortando o povo, chamando o povo para arrependimento, e apresentando diante de Deus, né, aquilo que tem que ser apresentado. Mas Abacuque, ele toma aqui uma atitude bem diferente, né? Ele é um profeta diferente. Ele trava um diálogo com Deus nesse livro muito intrigante. O livro já começa ele questionando a Deus. O senhor não vai fazer nada, não? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo que o injusto está tocando terror? É bem ousado esse Abacuque, né? E aí, quando a gente continua lendo aí, no verso 1, no capítulo 1, no verso 5, a resposta do Senhor, gente: observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Aí você fica pensando, vem manto aí, vem livramento aí, né? Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade, decidem por si mesmos o que é certo. Seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros atacam vindos de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como vento no deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra os seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como Deus sua própria força. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, Tu és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas Tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros, ficarás calado, enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles. Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes, enquanto eles se alegram e festejam? Então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir? Espera aí, gente. Continuarão a destruir cruelmente as nações? Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. E o Senhor veio. Escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. E aí o Senhor dá promessas de que também executará juízo. Mas por fim, no capítulo 2, ele diz: o justo viverá pela sua fé. Nós não viveremos de acordo com as circunstâncias. Nós não viveremos intimidados pela maldade que se propaga. Nós não viveremos encolhidos e desanimados, porque a olhos vistos a maldade e a iniquidade aumenta.
Nós não silenciaremos a nossa voz que profetiza o bem, ainda que o amor se esfrie de quase todos. O que a gente vê claramente hoje é uma igreja, e quando eu digo igreja, eu não estou falando só da noiva, eu estou falando da instituição. Com bodes e ovelhas juntos, com joio e trigo juntos, com nascidos de novo e não nascidos de novo, apenas frequentadores da instituição juntos. Mas acontece que o joio é uma erva daninha, ele tem influência sobre o trigo. Ele sufoca o trigo. Mas só Deus vai poder fazer essa separação. Mas como nós temos vivido? Será que a nossa fé está cada dia sendo desenvolvida, alicerçada, nutrida? Será que nós estamos, como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, aprendendo a estar contentes em toda e qualquer situação? A despeito dos problemas na política, a despeito das injustiças ao nosso redor, a despeito da violência crescente ao nosso redor, será que nós estamos buscando, através dessas circunstâncias difíceis, que muitas vezes nos tocam de uma maneira frontal? Às vezes o seu carro é roubado, alguém querido seu, alguém põe a arma na cabeça, invadem a sua casa, e nesses momentos a gente sente na própria pele indignação, inconformismo, ira. O que nós estamos nos tornando, minhas irmãs, enquanto esperamos a redenção? Enquanto esperamos que o Senhor venha ao nosso encontro e estabeleça a sua justiça, um novo céu, uma nova terra e o seu reinado. Como nós estamos aguardando? A gente vive cantando, reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, o Senhor é o nosso rei. Se Ele é o nosso rei, independente de quem esteja no governo, não há alternância de poder no trono. O Senhor reina sobre nós. Então que Ele reine hoje. O Senhor não vai reinar sobre nós no milênio, o Senhor reina sobre nós hoje. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em mim, na minha casa, entre os meus. Mas muitas vezes, nós estamos nos sentindo desanimados, desamparadas, indignadas. Às vezes a gente empreende energia para brigar na internet, mas não empreende a mesma energia para orar pela nação. Eu já ouvi, né? Vou parar de orar. Não para de orar não, porque se orando tá a bagaça, se você parar de orar. Se parar de orar, o trem fica, aí entorna. É isso que Satanás quer. Que você deponha as armas. Que você se renda. Não. Eu sei que a profecia vai se cumprir, mas enquanto as profecias catastróficas irão se cumprir, Deus tem um plano por trás disso tudo, gente. Enquanto Ele estava permitindo que o Império Babilônico se aproximasse para devastar Jerusalém, e Ele permitiu, e o povo foi levado cativo. O templo foi destruído, uma calamidade total. Mas lá, nos primeiros anos, na primeira leva que foi levada, Daniel e seus amigos estavam lá. Um homem íntegro no meio de um mar de lama. Governos corruptos. Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Daniel lá, conselheiro, leal, comprometido com Deus, fazendo a diferença, lançado à cova dos leões e sendo tido por testemunho do poder de Deus. É isso que Deus quer fazer. Ele não vem apenas com o juízo dele, para disciplinar o seu povo, para corrigir o seu povo, para destituir os ídolos do coração do seu povo.
Mas Ele vem também para trazer avivamento, esperança, alinhamento. A gente faz umas orações perigosas, né, gente? A gente pede para Deus, oh Deus, aviva-nos. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Se a gente for dar uma pesquisada nos avivamentos históricos, tudo vier de bate de porrete. O povo sendo afligido, 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 aí eles começavam, se voltava para Deus. Quando você lê o livro de Juízes, é isso. O povo se desviava de Deus, Deus deixava os inimigos avançarem. Aí o povo se lembrava de Deus, se voltava para Deus, se arrependia diante de Deus, aí Deus afastava os inimigos, e ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha, mas o coração do povo tinha que se voltar para Deus. Não tem rei que é capaz de restaurar a nossa história, a não ser o Senhor. Ele usa homens? Ele usou Ciro. Ele usa quem Ele quer usar. Mas o coração do povo tem que estar em Deus. Deus vai destituir os ídolos, mesmo que sejam ídolos bons. Ele não dá a glória dele a ninguém. E muitas vezes nós elegemos preferidos, buscando também o nosso poder e influência nos altos escalões. A influência que a igreja tem que ter em qualquer lugar da terra, com o Evangelho, não com nenhum outro trampolim. O poder dos homens vem e vão, mas a autoridade que Deus dá para os seus filhos é eterna. E é poder para anunciar o Evangelho, poder para ser testemunha de Jesus, poder para expelir demônios, poder para estender a mão sobre as pessoas e elas serem curadas. Governo nenhum pode fazer isso, mas os filhos da luz podem. Mas nós não faremos, meus irmãos, enquanto nós não estivermos totalmente voltados para o Senhor, em arrependimento, e deixando que Ele alinhe o nosso coração ao coração dEle. E é exatamente isso que Ele está fazendo com o seu povo, seu povo amado. Ele está permitindo um povo sanguinário, assassino. Ele está permitindo que o Império Babilônico viesse e ocupasse Israel. Parece injusto? Os profetas avisaram. Os profetas avisaram. Gente, Deus nunca executa juízo sem mandar os profetas antes. Ele sempre manda os profetas: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E aí a gente olha para a mensagem do esquisito falando arrependei-vos. Ai, gente, profeta da desgraça. Só fala arrependei-vos. Só essa palavra pesada. Deus quer seu povo feliz. Deus quer seu povo avançando. Deus quer seu povo prosperando. Deus quer seu povo dependendo dEle. Conectado a Ele, vivendo a vida dEle. Mas a gente flerta com o poder, a gente gosta do poder, a gente gosta do controle, do comando. A gente confia nas ideologias humanas. Não estou dizendo que a gente deve viver alheio, não, gente. Mas cada coisa no seu lugar. O trono do nosso coração só pertence a um. A mais ninguém. E aí Abacuque, nesse diálogo tão difícil com Deus, e ele está colocando para fora as suas angústias, e Deus quer que a gente... Deus prefere conversas honestas. Se uma hora que a gente vê Jesus sendo sem paciência, é com hipócrita. É com gente que parece, mas não é. É com gente que quer parecer justo às suas próprias vistas, né? Os fariseus. Jesus perdia a paciência com os fariseus. Porque eles não conseguiam ver um palmo diante do nariz, nem via a própria injustiça deles. Eles se achavam os caras. Deus gosta de conversas honestas, de gente sincera. E Abacuque estava sendo totalmente sincero. E Deus está dialogando com ele numa boa. Deus podia ter falado assim: cala a boca, Abacuque, você não sabe de nada, eu que sei. Mas ele vai respondendo para Abacuque. Ele vai dizendo tudo que está dizendo. Eu sugiro vocês, o livro só tem 3 capítulos. Eu sugiro que vocês leiam. E o Senhor fala: o justo viverá pela sua fé.
Será que é a nossa fé nele que tem nos mantido? Tem hora, gente, que a gente fala assim: Deus, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada, Jesus. Mas eu confio em Ti. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe o que eu não sei, o Senhor está onde eu não estou, o Senhor vê o futuro que eu não vejo, o Senhor conhece os bastidores e escuta as conversas que eu não escuto. E o Senhor é amor, é justiça, é santidade, e o Senhor é bom. Então eu confio. Depois que essa ficha cai em Abacuque, que Deus diz a ele que o justo vai viver pela sua fé, ele termina o capítulo 3 com uma das orações em contraste com a primeira oração. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos. Gente, isso é muito mais sério do que só poesia. Ele está querendo dizer, ainda que a gente passe fome. Porque tudo que ele falou aqui, ó, a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, a colheita da azeitona não dê em nada. Esse povo já vivia com escassez. Todas as vezes que a gente pensa em comida, a gente tem como referência a nossa sociedade ocidental, onde você vai na geladeira e pega o que você quer. Ou você vai no mercado e encontra de tudo, até fruta fora da estação. Não é a realidade desse povo, gente. Esse povo vivia com o mínimo. E eles eram, o povo, não é o povão, não estou falando da elite, dos governantes, não. A maioria. Esse povo vivia de uma maneira modesta, escassa. Quando você vai em Cafarnaum e vê as ruínas de Cafarnaum, as casas de Cafarnaum eram casas 3x3. Eram cubículos. Uma vila de pescadores. Então, quando se fala nesse perfume caríssimo, né? Aí você vê o nível de sacrifício. Porque as pessoas viviam com muito menos do que nós vivemos. Mas muito menos. Então, quando Abacuque está falando aqui, ó, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, ou seja, ainda que a miséria me alcançar, que tudo seja terminado, que a minha esperança de vida acabe, que o meu ganho acabe, que a minha comida acabe. Ainda assim, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Gente, exultar é exagerar. Exultar é ter um entusiasmo tamanho, é uma alegria amplificada. Exultar é muita alegria. E não fala só que ele vai se alegrar, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Vive pela fé. Viva pela fé. A gente está numa ansiedade, num mar de ansiedade. E aí o que você faz? Dá comidinha para a sua ansiedade. Porque você fica vendo as notícias, enchendo a sua cabeça de notícia ruim, e você quer ter esperança? Você fica olhando para uma sociedade sem Deus e quer ter alegria? Há um tempo atrás eu falei em uma igreja, eu estava ensinando a uma igreja especificamente, num culto fechado, eu estava chamando a atenção daquela igreja para nós voltarmos à adoração congregacional. E a centralidade de Cristo nas nossas canções. E eu falei, a gente tem cantado muito, toda música composta por cristãos, ela é muito válida. O poeta cristão vai falar da realidade dele, vai falar das vivências dele e das experiências dele, isso é lindo.
Quantas vezes músicas me encorajaram, me levantaram, me curaram. Porque elas foram ministradas a mim, a minha alma. Mas eu estava conclamando aquela congregação. Depois eles pegam uma coisa de uma comunidade, jogam no YouTube e fazem os escândalos que eles querem. Eu estava chamando aquela comunidade a nós repensarmos a nossa adoração congregacional, desafiando a que as pessoas voltassem à centralidade de Cristo no louvor. Tem hora para tudo, ninguém vai de terno para a praia, nem vem de maiô para a igreja. Então, se eu estou ministrando, eu fiz uma mensagem que fala sobre, vamos supor, eu preguei sobre o José, falei que ele foi lançado no poço, né, e que Deus teve misericórdia de José, e que Deus usou aquilo tudo para o bem de José. Eu estou ministrando aquilo. Aí eu peço à equipe de louvor, olha, canta a da Ludmila Febre, que eu vou fazer um apelo. Aí faz o apelo, e eu vou ministrar a alma das pessoas. Se tentar matar os seus sonhos, eu estou ministrando a elas. É o momento adequado? É o momento adequado. Uma música que vem somar com a mensagem que foi pregada. Eu estou numa ministração, num acampamento, sobre a alma ferida. Então, vamos trazer essas canções que ministram a alma ferida. Mas na hora do louvor e adoração a Jesus, é sobre Ele. Não é sobre a minha dor, como eu me sinto, o que eu gosto, o que eu quero. Não, é sobre Jesus. Dentro do culto pode até aquela dinâmica, né? Abençoa o seu irmão. Então você canta para o seu irmão. A gente não canta, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Para Deus não, gente. A gente canta para o irmão. Olha para ele, canta. Sua família e seus filhos e os filhos. Essa música é para a gente cantar andando na igreja. Abençoando os irmãos, profetizando sobre os irmãos, abençoando os irmãos. Tudo tem o seu devido tempo, sua ordem. Mas por que essas músicas de adoração cristocêntricas foram aos poucos murchando? Graças a Deus que isso está mudando, graças a Deus. Mas por que teve um tempo na igreja que cantava nada sobre Deus, cantava mais sobre mim, como eu me sinto, o que Deus fez por mim? Eu sei que isso é uma maneira também de salmodiar, mas gente, entenda, quando você canta sobre a soberania de Deus, sobre a glória de Deus, sobre a majestade de Deus, você contempla Deus. E quando você contempla Deus, todos os seus inimigos ficam pequenos. É por isso que Satanás não quer que você contemple Deus. Nós precisamos de contemplar Deus. Nós precisamos de nos deparar com a sua santidade, sua grandeza, seu poder, sua glória, sua sabedoria insondável, sua soberania sobre todas as coisas. Quando a gente começa a cantar, muda a atmosfera. E nessa igreja onde eu estava ministrando, nós começamos a cantar, eu comecei a cantar umas músicas cristocêntricas. Gente, a atmosfera mudou. As pessoas começaram a ficar em pé e as pessoas começaram... Eu não dei comando nenhum para ninguém ficar em pé, para ninguém estender as mãos. Não precisa dar comando. Quando a presença de Deus é estabelecida, quando você dirige a adoração a Ele, Ele vem. E todas as outras coisas vão para os seus devidos lugares. Mas a gente parou de contemplar Deus. A gente contempla o inimigo, a gente contempla as picaretagens que estão acontecendo, a gente contempla os noticiários sanguinários, a gente para diante de uma televisão para ver um bando de mentiras sendo vomitada pela tela, a gente fica lá e fica indignado. Estou indignada. A nossa indignação não produz nada, a nossa ira não produz a justiça de Deus, mas a nossa oração e a nossa adoração sim. Nós estamos sendo roubados com o nosso consentimento. A gente está abrindo a porta para o ladrão saquear a adoração a Deus dentro da igreja e dentro dos nossos lares. Contempla Deus na sua casa, minha irmã. Olha para o pôr do sol e veja. Se Deus colore cada pôr do sol de uma cor diferente, você acha que Ele não é poderoso para instituir e destituir reis na hora que Ele bem entender? E se Ele está permitindo a Babilônia sobre nós, que nós aprendamos com isso.
que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente coloque a nossa esperança no lugar certo, o Senhor. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa solução, Ele é o nosso consolador. E Ele é também aquele que ajusta contas, e ajusta o nosso coração, e nos corrige, e nos disciplina para o nosso próprio bem. Viva pela fé, não viva pelas notícias. Viva pela fé. Não viva pela sua esperança nos homens, você vai se frustrar. Viva pela fé. Creia naquilo que o Senhor prometeu, creia no seu caráter, na sua bondade. E seja resposta para muitos que estão perdidos, desesperados, desesperançados. Como nós vamos consolar aqueles que precisam, se nós mesmos, que nos chamamos pelo nome do Senhor, estamos capengas, cambaleantes, intimidados, desanimados? A nossa conversa você viu? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder, só Jesus na nossa causa. Se Jesus está na nossa causa, está ótimo. Se Jesus está na nossa casa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso está tudo da boca para fora. Jesus está na causa, o Senhor vai dar um jeito, mas é só daqui para fora. O coração está pesado, peludo. A gente está pedindo, encomendando a alma de uns aí. Ô Senhor, se quer salvação, salve e promove. Se não quer, lança no inferno. Gente, e ainda que a terra não floresça, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a esperança. E se tirarem a minha vida, eu estarei com Ele. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas às vezes a gente tem isso bom no discurso, mas na prática, necas. Na prática a gente está à beira de uma depressão. Então eu quero te dizer, minha querida, alimente a sua fé e não seus medos. Abacuque teve essa conversa com Deus, que mudou a perspectiva dele completamente. Ele começa o livro desesperado, indignado, dando sugestão para Deus. E Deus olha para ele e fala assim: está achando que está ruim? Vou te contar, vai piorar. Mas o justo viverá pela fé. Você não é levado por aquilo que está ao seu redor, Abacuque, mas pela sua confiança em mim. E no último capítulo ele fala: ok, Senhor, ainda que a figueira não floresça, eu não só me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Alimente a sua fé. Se for preciso sair do Instagram, saia. Se for preciso desligar a televisão, desligue. O tempo que você está vendo baboseira e mentira ou meias verdades, vai contemplar Deus. Para diante de Deus, para diante da palavra. Leia boas notícias. Anime-se no Senhor. Quando Davi voltou com seus homens para a cidade de Ziclag, a cidade estava queimada a fogo. Sua família tinha sido sequestrada. Todas as famílias tinham sido sequestradas pelos amalequitas. Eles nem sabiam quem é que tinha sequestrado, para onde que foram.
Os valentes de Davi se voltaram contra ele, ficaram indignados. Nós estamos te servindo, olha o que fizeram. Puseram fogo nas nossas casas, incendiaram a cidade toda, levaram nossos filhos, levaram nossas esposas, e eles choraram alto. E o texto diz que Davi, porém, se voltou para o Senhor e foi perguntar para o Senhor o que ele faria. Eu devo perseguir? Ele nem sabia por onde começar, gente. Eu devo perseguir? Como é que ele ia perseguir se ele não sabia nem quem é que tinha estado ali? Eu devo perseguir quem fez isso? E Deus falou com ele: deve. Vai atrás. E eles saíram sem rumo. Mas Deus mandou um egípcio, faminto, doente. Eles pegaram o cara, enquanto eles cuidavam do cara, o cara deu serviço. Eu estava com os amalequitas, nós incendiamos a cidade de Ziclag. Deus traz a resposta na sua mão. E o interessante é que o texto diz que, além dele perguntar para o Senhor, ele se animou no Senhor. Ele se revigorou no Senhor. Porque se ele escutasse os seus próprios homens, quem estava ombrando com ele, lutando com ele, os valentes dele, eram amigos preciosos de Davi. Os caras queriam matar ele, porque responsabilizaram ele pelo sequestro também de seus filhos e suas esposas. Poxa, as esposas de Davi também tinham sido sequestradas, os filhos de Davi também. Mas ele era o líder, a responsabilidade era dele. E eles se voltaram contra ele, queriam matar ele. Mas ele se animou no Senhor. Tem hora que todas as circunstâncias vão estar contrárias, até a sua própria casa vai estar contra você. Anime-se no Senhor. Busque direção dEle, mesmo quando você não sabe por onde começar, para onde que você vai. O Senhor vai te dar a direção. Ele já provou isso várias vezes, e como eu disse antes, o caráter de Deus não mudou. Ele age do mesmo jeito. Feche os seus olhos. E eu quero que você seja honesta com você nessa noite. O que é que está te afligindo? Qual é a situação que você está vivendo, que está trazendo para você esse sentimento de abatimento, ou de indignação, de ira, de raiva, sabe? E aí você vê uns posts que vem sugerido para você, que te deixa só mais indignada. Você vai assistir um canal de televisão, mais má notícia. Você vai conversar com a sua vizinha, mais desesperança. O que você tem feito, minha querida, para nutrir a sua fé, ao invés do seu medo? O medo, ele está sendo alimentado o tempo inteiro. A falta de fé bate à nossa porta todos os dias. Uma circunstância, um noticiário, um jornal, um crime hediondo. E aquilo vai, minando a sua fé. Te desesperançando. Te deixando pesada, desanimada, descrente. E muitas vezes você abre a sua boca, não para profetizar o contrário, mas para confirmar a morte. Você abre a sua boca para falar: tem jeito mesmo não. Esse mundo só vai piorar. Agora é ladeira abaixo. Que a sua boca seja fonte de vida, de esperança, de oração, de proclamações. Se você não tem o que dizer com as suas próprias palavras, abra a palavra de Deus nos Salmos e comece a declarar os Salmos. Mas não empreste a sua boca para o inimigo da sua alma. Nossa boca transborda do que o nosso coração está cheio. Deixa Deus mudar o seu coração, mudar essa fonte. Deixa Deus sarar. A gente ora fazendo tantos pedidos, mas a gente precisa de orar falando: Senhor, me aviva, me aquece,
Eu estou morna, Senhor. Me aquece. Me aperfeiçoa no amor, Senhor. Perdoa as minhas palavras tolas, Senhor, de incredulidade, de morte. Eu tenho liberado decretos de morte. Não tem jeito, não vai dar. Esse país é isso, esse país é aquilo. Ainda que a figueira não floresça, Abacuque diz: mesmo assim, mesmo que as coisas não estejam do jeito que eu quero, mesmo que a injustiça esteja tomando um rumo aí esquisito, mesmo que as minhas orações, aquelas que eu tenho feito há anos, ainda não tive a resposta do Senhor, mesmo assim, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, Ele me faz andar altaneiramente. É Ele que me dá forças. A minha vida vem dEle, o meu respirar vem dEle. Ele é digno de receber adoração, a despeito das minhas circunstâncias. Nossa boca tem decretado contra nós mesmos. Porque o que contamina o homem é o que sai da boca. E nós temos nos contaminado com as nossas palavras, a nossa murmuração, a nossa indignação, a nossa ira. Nós temos nos contaminado. E aí a gente enfraquece. E aí a gente sucumbe. E aí a gente vai para os remédios. Mas os remédios são paliativos, gente. O antidepressivo é por um tempo. O ansiolítico é por um tempo. Não dá para viver dependendo disso. Nós precisamos de assumir uma nova postura diante da vida. E sermos aquelas que liberam os decretos de vida. Os decretos de confiança. Os decretos de fidelidade. Os decretos de adoração. O discurso de Abacuque mudou completamente. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em correntes. E ele diz: eu aprendi o segredo. Eu posso tudo. Você pode também. Eu posso também. Em Cristo nós podemos. Paulo não era feito de um outro material, gente. Ah, mas era Paulo, Helena. Paulo era humano como eu e você. Mas ele é um humano que contemplava Deus. Colocava sua esperança em Cristo. Aprendeu a depender dEle. E se você quer viver, minha linda, se você quer permanecer fiel e inabalável até o último dia, você precisa contemplar Deus, conhecer quem Ele é. Vai conhecer o Deus da Bíblia, minha linda, não o Deus que você forjou na sua própria percepção. Deus não é Papai Noel, nem se parece com o gênio da lâmpada. Deus é Deus, autoexistente, soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Ele não está preso nem no tempo, nem no espaço. Ele é todo poderoso. Ele é justo, fiel, verdadeiro, bom, misericordioso, amoroso. E Ele abomina o pecado. Santo. Não compactua com a maldade. Acheguemo-nos a Ele. Contemplemos Deus através das Escrituras. Contemplemos Deus através das canções que proclamam sua glória. Contemplemos Deus através da sua criação.
Que os nossos olhos sejam abertos para perceber o Senhor, que nós dizemos que amamos e servimos. Ele nos faz andar altaneiramente. Senhor, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Sim, Senhor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Nos conecta novamente ao Senhor. Nos desintoxica desse tempo que nós vivemos. Limpa os nossos corações de tudo aquilo que tem nutrido o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia. Purifica-nos, ó Deus. Limpa e faz brilhar novamente o nosso primeiro amor. Nós pedimos perdão ao Senhor, porque a nossa ira não produz a tua justiça. Nos indignamos, nos inconformamos, mas não oramos, não clamamos, não choramos, não nos arrependemos, só reclamamos mesmo. Nos perdoe. Nos perdoe pela ira, pelas palavras tolas que já saíram da nossa boca tantas vezes. Nos perdoe, Senhor. E abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que a gente possa te ver. Para que a gente possa te contemplar. E nos prostrar e nos deleitar no teu caráter, na tua justiça, no teu amor. E em tudo que o Senhor quer fazer através de circunstâncias desafiadoras. Nós te amamos, Senhor. Sonda os corações nessa noite. Sara os corações nessa noite. E coloca em nós uma nova disposição de te buscar, de te adorar e de confiar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.